2 Coríntios 4:16 diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Jesus e graças a Deus por sua palavra. Aqui nós temos uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes ali na cidade de Corinto. E nesta epístola hoje nós vamos meditar sobre um tema muito importante. O apóstolo Paulo aqui vai fazer uma distinção entre o homem interior e o homem exterior. E nós precisamos entender o que ele está nos estimulando a fazer a partir desse entendimento de que o homem interior precisa ser mais valorizado e precisa ser aperfeiçoado, ou entendermos que tudo deve trabalhar para aperfeiçoamento deste homem interior. Hoje vamos falar do tema o homem exterior e o homem interior para nossa edificação. Nós temos nesta epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, um dos seus escritos em que mais nós vamos conhecer a intimidade deste homem, o apóstolo Paulo, o interior deste homem. Porque nessa epístola nós vamos ver que ele faz uma apresentação de muitas coisas pessoais. 2 Coríntios é uma carta pessoal, uma carta dirigida a uma igreja, mas nela o apóstolo Paulo vai falar muito das lutas que ele enfrentou. Capítulo 1 ele diz de luta que enfrentou na Ásia, que quase desfalecia. Ele vai falar no capítulo 11 das muitas lutas que sofreu como ministro do Evangelho. Ele vai falar das aflições, tanto daquelas que vêm de fora, as perseguições, como aquelas que estão dentro dele, os temores, o peso de conduzir a igreja. Ele vai falar também das revelações exclusivas, capítulo 12, da visão que ele tem do paraíso. Enfim, é uma carta onde o apóstolo Paulo vai falar muito de si, da sua vida íntima, do seu interior, mas também da grande esperança que ele tem, que ele alimenta diante de todas essas dificuldades, dessas circunstâncias difíceis pelas quais ele passou. Nesta carta, nós vamos conhecer mais do íntimo, do interior do apóstolo Paulo. Mas no texto que nós lemos, os últimos versículos aqui do capítulo 4, ele vai fazer uma distinção entre o homem interior e o homem exterior. Ou seja, entre o espiritual e o físico. E vai nos dizer, então, com muita clareza, que nós devemos valorizar um mais do que o outro. E por que nós devemos valorizar este, que é o homem interior, mais do que o homem exterior. Podemos tirar preciosas lições para nós desse texto, para a nossa edificação espiritual. Nós vemos que aqui o apóstolo começou no verso 16, dizendo ainda, ou por isso nós não desfalecemos, pois ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele vai usar aqui a expressão o homem exterior e o homem interior. O que é o homem interior? A que se refere o apóstolo Paulo quando usa esta expressão? Ele usa isso para descrever o aspecto espiritual de uma pessoa. O homem interior, portanto, aí é o aspecto que ninguém vê, mas que na realidade é muito importante porque é este homem interior que
mantém um contato com Deus, que tem comunhão com Deus, ou seja, ele está falando do espírito do homem, talvez a alma também, no tempo em que ela pode ser mencionada como o coração do homem, a fonte do seu intelecto, dos seus afetos, enfim, esta parte imaterial do homem, ou a parte espiritual, é o que o Paulo chama de o homem interior. E o homem exterior, por contraste, é o seu corpo, a parte material, a parte exterior, visível, o que, através dos sentidos, nós temos contato com o mundo. Então, o homem interior é o espiritual, o homem exterior é o material, o físico. Paulo diz que o homem exterior, ele está se corrompendo, mas o homem interior, ele está se renovando, ele pode se renovar a cada dia. Este homem interior, portanto, a parte imaterial do ser humano, Paulo fala de um ser interior que foi renovado, ou que está sendo renovado. Em primeiro lugar, o homem espiritual, sim, se tratando de um crente em Jesus, esse homem interior foi regenerado quando ele aceitou a Jesus. Ou seja, pela fé em Jesus, esse homem foi regenerado, agora está unido a Cristo e mediante a graça de Deus, ele foi agora tornado uma nova criatura quando ele creu em Jesus. Nós vamos ver lá no Romanos capítulo 7, o verso 22, Paulo dizendo que com este homem interior ele tem prazer na lei de Deus. Nós vamos encontrar também lá em Efésios capítulo 3, o verso 16, ele orando e dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Este homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver mais adiante como isto acontece. Também nós vamos ver que na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, ele diz no verso 3 em diante que o homem interior é que deve ser valorizado e a beleza desse homem interior é que deve ser valorizada pelas mulheres. Ele diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja que então o ser interior, o homem interior, está falando do aspecto espiritual do homem, enquanto o exterior está falando dos aspectos físicos, materiais. O que Paulo está dizendo não é que existe um ser interior que é desligado do ser interior, exterior, ou seja, como se fosse um espírito preso num corpo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, ele não está dizendo que o corpo é mau e o espírito é bom, como diriam os defensores do gnosticismo, por exemplo, que a matéria é má. Não é isso que Paulo está dizendo. Também ele não está ensinando que o corpo será totalmente aniquilado, extinto, e portanto não serve a Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Porque Paulo vai defender a doutrina da ressurreição dos mortos. Se você ler o verso 14, aqui no texto mesmo de 2 Coríntios 4, ele diz, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Se ele crê na ressurreição, ele crê que esse corpo, que hoje é um homem exterior, ele será também renovado, ele será também revestido de imortalidade, como ele vai dizer lá na primeira epístola aos Coríntios, também no capítulo 15. No verso 21, por exemplo, ele diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele crê então que o corpo, junto com o espírito, a alma, ou seja, o ser completo do homem,
um dia vai ser restaurado, vai ser renovado, vai ter um corpo novo. Então o que ele está dizendo não é que o corpo é mau e o interior é bom. Mas o que ele está dizendo é que este homem que tem um espírito dentro dele, deve ser mais valorizado o seu aspecto espiritual da vida do que o aspecto exterior. Ou seja, que nós devemos ter muito mais cuidado com o aspecto eterno, espiritual da vida do que com os aspectos exteriores, materiais e momentâneos. Nós vamos ver como Paulo vai desenvolver este raciocínio aqui no texto, mas já entendemos que o homem interior é o lado espiritual, o aspecto espiritual, o homem exterior, o aspecto material da vida. Nós vamos ver que Paulo vai dizer que este homem, o ser humano é uma unidade, é um mesmo homem com corpo, alma e espírito. Mas Paulo vai dizer que o lado espiritual, o aspecto espiritual, é mais importante do que o aspecto material da vida humana. Porque ele valoriza mais o homem interior. Porque ele diz que este homem interior, ele está se renovando, enquanto que o homem exterior está se degradando. E por isso é que ele não desanima diante desta realidade. Quando nós olhamos o aspecto exterior, o nosso corpo, queridos, do ponto de vista material, o corpo humano está em degradação. E considerando que Paulo já é um homem aqui, pelo menos de meia idade, ele já está então ladeira abaixo. Ele está já ficando velho. Vamos ver que as pessoas hoje têm uma grande preocupação com o corpo. Mas é inevitável que o corpo envelheça. Aliás, é bom ficar velho, né? Quem não quiser ter um corpo velho significa que vai morrer novo. Se o corpo está se degenerando, então você olha para você mesmo e pensa: eu não sou mais aquele garotinho, eu não sou mais aquela mocinha, eu não posso fazer mais o que eu fazia quando eu era mais jovem. Ou quem sabe alguém já está na terceira idade dizendo: eu não posso mais nem fazer o que eu fazia quando eu tinha meus quarentões. O corpo vai se degenerando. No aspecto material ele está se degradando. Então, se nós dermos muito valor a esse corpo, a esse homem exterior, nós podemos ficar desanimados. Porque estamos vendo que a cada dia as doenças, as dificuldades aumentam, nós não conseguimos mais fazer o que nós fazíamos antes, quando éramos mais jovens. Lutamos contra algumas coisas que não conseguimos vencer, alguns com enfermidades que não conseguem vencer, outros que estão com um peso acima do normal e não conseguem regular, ou outros talvez estejam magros demais e não conseguem ter mais vigor. Se olharmos para o aspecto exterior, nós podemos ficar desanimados quanto à vida a longo prazo, porque vemos que o corpo está se degenerando. Mas o espírito, Paulo diz, ele se renova. O homem exterior, ele está se decompondo, mas o interior se renova diariamente. Essa renovação, nós vimos, ela começa na regeneração, quando alguém aceita a Jesus como seu Salvador. Efésios capítulo 4, o verso 23, o apóstolo Paulo diz, estimulando os crentes a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando alguém aceita Jesus no seu coração, ele já é revestido de uma nova natureza, ele é regenerado. O seu espírito agora é novo, nascido de novo, e pode então se
renovar a cada dia, a partir daí, pelo mesmo Espírito que ele trouxe a regeneração. Porque diariamente nós podemos ser renovados na santificação, na purificação, no poder que o Espírito Santo traz à nossa vida. Romanos capítulo 12, o verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos e devemos cada dia ser renovados na nossa mente, no nosso ser interior, pelo Espírito Santo, transformando este nosso interior, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus em sua plenitude para a nossa vida. Então Paulo está dizendo, olha, o homem exterior, ele está se degenerando, mas o interior está se renovando a cada dia, e por isso eu não desfaleço, por isso eu não fico desanimado, por isso eu não me deixo abater, porque Paulo passou por muitas aflições, queridos. Muitos sofrimentos que certamente trouxeram prejuízo ao seu corpo, ao seu homem exterior. Mas como o interior se renovava a cada dia, ele diz, eu continuo animado em Jesus, por este Espírito está sendo renovado a cada dia. Enquanto o exterior está morrendo, e veja que se você voltar um pouquinho aí, no verso 10, ele diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ele está cada dia, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, ele está cada dia sofrendo mais no seu corpo. A palavra morte ou mortificação aí do verso 10 não é a palavra usual para a morte como um ato, o morrer, mas sim a morte como um processo, é a palavra necrosis. Ele está falando aí de uma mortificação contínua. Está falando da morte como algo que está se consumindo, se deteriorando, se desgastando, é um processo contínuo. O que Paulo está dizendo é, cada dia o meu homem exterior está morrendo um pouco mais. Está envelhecendo, está se degradando, está sendo afligido, mas o homem interior está se renovando. Glória a Jesus. O que nós percebemos, queridos, é que mesmo hoje, quase 2000 anos depois que Paulo escreveu esta epístola, apesar de todo o esforço humano, de toda a tecnologia, de toda a ciência que avançou muito nestes anos, desde a carta aos Coríntios até hoje, o corpo humano continua envelhecendo. Pode ser até que hoje as pessoas vivam um pouco mais do que na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Mas ainda assim, o homem não consegue ultrapassar os limites que o corpo está definido para viver. Alguém pode chegar a 100 anos, alguém até passa um pouco disso. Ninguém chega a 150 anos, porque não há tecnologia que faça as células deixarem de envelhecer. O corpo humano vai se degradando, vai se desgastando até chegar ao fim das suas forças. É um corpo tão frágil que, se você olhar aqui no verso 7 do capítulo 4, Paulo diz ou compara esse corpo a um vaso de barro. Ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro. O interior tem um tesouro, mas o exterior é um vaso de barro. É interessante porque o vaso de barro é uma coisa muito frágil e é uma coisa que sequer dá para você aproveitar para reciclar. Se você tem um vaso de metal, ele dura muito mais. E se ele se amassar, ainda dá para derreter e fazer outro. Se você tem um vaso de vidro, ele pode ser frágil, mas ele ainda pode ser aproveitado ou para ser reciclado.
Porém, o barro, depois que ele passa pelo processo de cozimento, ele se torna duro, não é mais maleável. O processo, então, para reaproveitá-lo é praticamente infrutífero. Teria que passar por tantos processos novamente que não vale a pena o custo. É melhor pegar outro barro e moldar e fazer outro vaso do que tentar reaproveitar um vaso de barro que se quebrou. Então ele está falando de algo realmente frágil, algo realmente que não tem mais proveito depois que se acaba. Assim é o homem exterior. Assim é o corpo humano. Por mais que o homem se esforce, e hoje temos aí uma medicina que prevê muitas doenças, hoje se fala em medicina ortomolecular, em antioxidantes, em tantas coisas que visam diminuir o envelhecimento do corpo, mas ainda assim é impossível evitar que o corpo fique velho. E no caso do apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse seu corpo, ele está passando por muitas tribulações. Verso 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você olhar na carta aos Coríntios, a segunda carta como um todo, talvez seja a carta que Paulo mais descreve o sofrimento pelo qual ele passou. Esse sofrimento destrói o corpo. Nós passamos por muitas experiências que desgastam o exterior. E aí ficamos mais preocupados ainda. Se a gente com saúde já sabe que o corpo, o homem exterior, vai se desgastando, imagine quando a gente adoece, quando alguém descobre uma doença incurável ou progressiva, alguém que tem uma artrite, uma artrose, ou pior ainda, alguém que tem uma doença que vai se alastrando, alguém que tem uma doença autoimune, aí é que ele vai ter a preocupação quanto ao homem exterior que está se degradando. No caso do apóstolo Paulo, ele passou por naufrágios, afogamentos, ele passou por apedrejamento que, sem dúvida nenhuma, desgasta muito o corpo exterior, o homem exterior. Ele passou por situações em que foi preso, foi açoitado, que certamente desgasta o seu homem exterior. Mas ele diz, como cristão, o cristão não olha para o corpo, para o homem exterior, como a sua preocupação de vida, mas sim para o homem espiritual, o seu interior, que é eterno. No verso 18, o apóstolo Paulo diz, não atentando nós, ou não colocando o foco da nossa atenção nas coisas que se veem, no que é visível, mas nas que não se veem, naquilo que é invisível, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Ele está fazendo um contraste aqui, queridos, e dizendo, em primeiro lugar, que o homem exterior está se corrompendo, o interior está se renovando. Que o homem exterior, ele sofre com aflições, mas o homem interior, ele está aprendendo com essas aflições, que hoje o que passamos de aflição é muito leve e é temporário comparado ao que está reservado para nós no céu, que é eterno e muito, muito mais excelente. Por isso nós devemos atentar para as coisas espirituais, que são eternas, muito mais do que para as coisas materiais, que são temporárias. Nós vemos então aqui o apóstolo Paulo fazendo um contraste para nos dizer que o homem interior é muito mais importante do que o homem exterior. A Nova Versão Transformadora traz assim o verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão
para sempre. Veja que o foco, então, do homem, do cristão, não é no homem exterior, mas sim no homem interior, que é muito mais importante. Esse homem interior, ele é fortalecido pela provação. Veja que contraste, irmãos. Enquanto o homem exterior, ele é mais desgastado pelas lutas, pelas tribulações. E isso é uma coisa que todos nós sabemos. Quanto mais você passa por lutas, mais você fica estressado, mais você se desgasta, mais os cabelos brancos aparecem ou desaparecem porque caem, mais o corpo vai ficando sofrido e às vezes vem problemas de gastrite, vem outros problemas emocionais ligados às lutas, às dificuldades, às tribulações. Quanto mais luta alguém passa, mais o homem exterior vai se degenerando. Mas as lutas, o apóstolo Paulo diz, essas tribulações de hoje produzem para nós um peso de glória. Ou seja, as experiências difíceis que trazem prejuízo para o homem exterior, elas contribuem para o crescimento do homem interior. Nós vamos ver em outras passagens, como em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo afirmar a mesma verdade. Ele diz no verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Se você passa por tribulação, essa tribulação pode ser um instrumento de Deus para que você desenvolva a perseverança. Você vê um crente perseverante, vê um crente forte, você sabe que ele passou por tribulações, por lutas e venceu. Da mesma maneira como você vê uma árvore que enfrentou o vento forte, esta árvore, ela firmou as suas raízes cada vez mais. E por isso ela está muito firme. Uma árvore no meio de uma floresta que não sofre a ação do vento, geralmente vai ser muito menos firme em suas raízes do que uma que foi a vida toda fustigada pelo vento e teve que desenvolver realmente raízes para não ser arrancada dali. Nós vamos encontrar ainda Tiago, capítulo 1, verso 3. Ele dizer, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E no verso 12 ele diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Jesus. É lógico que do ponto de vista material, queridos, nós não gostamos de provação, de luta, de tribulação. Preferiríamos pular essa parte. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse tipo de dificuldade vai desenvolver em nós coisas boas no homem interior. E aqui Tiago disse que a fé provada é que produz a perseverança. E ela deve ser uma provação completa, deve ir até o final. Porque aí sim se alcançará a maturidade, a perfeição, o desenvolvimento completo. Alguém que abandona a prova, ou que foge da prova no meio dela, não experimentará todo o resultado que ela poderia trazer na sua vida. E ele vai dizer depois, bem-aventurado aquele que é aprovado. Agora, é óbvio, e nós todos sabemos disso, ninguém pode ser aprovado se primeiro não for provado. Você tem que passar por uma prova para poder você dizer que foi aprovado. Alguém que foi aprovado sem passar por uma prova deve ter dado algum dinheiro ao fiscal que fazia a prova, porque não pode ser aprovado se você não passar pela prova. E Paulo então está dizendo, olha, as tribulações são ruins para o homem exterior, mas para o homem interior, elas produzem algo glorioso e eterno, um peso muito grande de glória que nós vamos experimentar. Aleluia!
Ele está dizendo então que o homem exterior sofre, mas o interior é beneficiado pelas dificuldades, pelas provações. Ainda em Hebreus capítulo 12, no verso 10 em diante ele diz: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. No dia da provação, nós dizemos ai, 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 ui, ui, ui. E às vezes até dizemos: Senhor, passa de mim. Mas depois que esta provação traz o seu resultado, depois que ela nos corrige, depois que ela nos torna mais santos, depois que ela nos torna mais maduros na fé, aí nós podemos ver o fruto dela e podemos dizer: Deus, obrigado por aquela provação, obrigado por me corrigir, obrigado pela sua disciplina. No dia da disciplina ninguém gosta. Assim como se você for procurar um atleta, pergunte a ele se ele gosta no dia que o treinador faz ele correr até cair, no dia que faz ele fazer exercício até desmaiar, ele não gosta. Definitivamente não gosta. Mas quando ele consegue o resultado, ganha a corrida, vence a luta, bate o recorde, porque treinou muito, porque se capacitou através daquele sofrimento, ele vai dizer: obrigado pelo treinamento duro que me fez estar preparado. O que o apóstolo Paulo está dizendo então, queridos irmãos, é que a tribulação de hoje é muito menor do que a glória do além. O que ele está dizendo é que o sofrimento de hoje não é nada comparado com o resultado extraordinário que ele vai produzir. Paulo sofreu. E nessa epístola ele fala de sofrimento como em nenhum outro lugar. Capítulo 11, se você olhar, a partir do verso 23, ele vai dizer: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Misericórdia. Meu Jesus, se botasse esse texto para ler, todo mundo, antes de ser pastor, líder, dirigente de uma congregação, ele desistia. Passar por tudo isso, meu Deus. Mas todo esse sofrimento que o apóstolo Paulo passou, ele diz assim: isso não é nada. Comparado ao que Deus tem reservado para mim, a glória de poder alcançar o que o Senhor tem preparado para mim, isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. Ora, meu irmão, eu não chamaria isso aqui de leve em nenhuma situação da vida. Mas o que Paulo está dizendo não é que foi fichinha passar por isso, que foi moleza, foi mamãozinho com açúcar passar por isso aqui. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo comparado com o bom de Deus, comparado com a glória que Deus tem, comparado com o resultado final que Deus tem para nós. As aflições são coisa pequena, são coisa pouca, não são nada, não é para nos tirar do foco de Deus para a nossa vida, porque Deus tem coisa muito melhor, mesmo quando nós passamos por tribulações ou através delas, Deus tem coisa muito melhor para nós. Nós vamos ver na primeira epístola a Coríntios, capítulo 2, o verso 9. Talvez uma alusão ao que o profeta Isaías disse lá no capítulo 64, verso 4. Ele diz: mas como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos, nem podemos avaliar, queridos, o que Deus tem preparado para nós. E se para alcançar isso passamos por lutas e dificuldades, isso é muito pouco. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer ainda: porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. As coisas ruins também. As dificuldades e as tribulações também. Juntamente com tudo, elas contribuem para o bem. O apóstolo então está dizendo que as aflições são coisa pequena comparada às bênçãos que elas produzem em nós. Inclusive, ele vai dizer que as aflições dele também trouxeram bênçãos para a igreja do Senhor. Se você olhar aí no verso 12, ele vai dizer: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou na Nova Bíblia Viva, ele diz assim: de modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. E no verso 15, estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu estou sofrendo, mas isso traz benefício também para vocês. Nós, às vezes, enfrentamos dificuldades e tribulações, queridos, mas é para benefício do corpo de Cristo. É para dar testemunho para outros que possam ser edificados. É para também abençoar outros que, às vezes, através exatamente de uma perseguição, vão poder conhecer a Jesus e alcançar a fé em Cristo. Se sofremos, nós um dia reinaremos com Cristo, Paulo vai dizer. Se nós sofremos com Ele, um dia vamos reinar com Ele. E outros vão ser beneficiados também. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, também é beneficiado por aflições e dificuldades que nós passamos. Então é bênção quando as aflições são um ganho para o homem interior dos crentes. Se o exterior sofre para que o interior ganhe, é bênção. Se o exterior está passando por lutas para que o interior seja aperfeiçoado e renovado, é bênção. Porque o homem interior é muito mais importante e ele é fortalecido pela provação, pelas dificuldades, pelas aflições e também é fortalecido pela fé. Porque à medida que nós passamos por situações onde mais nós podemos conhecer a Deus, nós somos fortalecidos por esta fé. Efésios capítulo 3, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo vai orar para que os cristãos sejam fortalecidos no seu homem interior, à medida que Cristo seja Senhor em seus corações e eles vivam arraigados, fundados, estabelecidos em amor. O texto diz assim, na Nova Almeida Atualizada: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo, então, está orando para que o interior dos cristãos seja fortalecido, o espírito, o espiritual seja renovado e fortalecido. Como? Pela fé em Jesus, e à medida que Cristo habite, ou seja, Senhor, esteja permanentemente morando em cada coração e eles estejam fundados em amor. À medida que o amor de Deus mais está estabelecido na nossa vida, e Cristo como Senhor está habitando, morando permanentemente e conduzindo o nosso coração, nós seremos mais fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no nosso interior. Esta é a oração do apóstolo Paulo. E pela fé, queridos, é pela ação do Espírito que nos conduz e nos dá discernimento, que o cristão pode então entender que as aflições
são temporárias. E que o propósito da vida não é o prazer, não é viver numa vida muito boa, mas a comunhão com Deus, que é para toda a eternidade. Este é o maior propósito da vida. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que vão às igrejas procurando solução, resolver seus problemas, uma vida boa. Elas querem bênção. Mas Deus quer que nós cresçamos na vida espiritual. E esse crescimento, muitas vezes, ou na maioria deles, passará por dificuldades para que nós possamos aperfeiçoar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Ele e a nossa fé. Porque é a dificuldade, quando vista desse ponto de vista celestial, espiritual, que nós vamos agradecer a Deus por ela, porque ela está nos fazendo crescer na fé, crescer na comunhão com o Senhor. No capítulo 5, aí, logo em seguida ao que Paulo está argumentando, no verso 8, ele diz: desejamos deixar este corpo e habitar com o Senhor, e desejamos ser agradáveis a Ele. Quer estejamos aqui presentes ou ausentes, ou seja, estando lá com Ele ou estando aqui, nós queremos viver para agradar o Senhor e desejamos ir para o céu. Esse é o grande propósito da vida para nós, queridos. É vivermos aqui para agradar a Deus. Sermos aperfeiçoados aqui para chegarmos à medida de varão perfeito que Ele quer para nós. Para que possamos ir para o céu e lá recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ou para a vida eterna que Ele nos dá. As coisas visíveis, o apóstolo Paulo vai dizer, elas são passageiras. Verso 18 ele diz, as coisas que se veem, elas são temporais. Temporal, passageiro, quer dizer que passa. Não é só o corpo que passa. A tribulação também passa. As coisas que nós estamos vendo, isso é passageiro. Tem início e tem fim. Tem começo e tem o final. A tribulação tem o seu dia de começar, tem o seu dia de terminar. O corpo tem o seu dia de nascer, tem o seu dia de morrer. Mas a vida eterna com Deus, ela é para sempre. Aleluia. Você, em alguns lugares por aí, você vê quando alguém está fazendo uma obra de renovação, você vai ver que em muitos lugares ele vai colocar uma placa assim dizendo: o transtorno é passageiro e o benefício é duradouro. Isso é uma realidade. Às vezes nós passamos num lugar, alguém está fazendo uma grande obra e está tudo quebrado, e tem desvio, e é um problema, e uma sujeira, e poeira, e você reclama. Mas depois que estiver pronto, o benefício vai ficar por muito tempo. Assim o cristão deve ver também as provações que ele enfrenta. O transtorno é passageiro, o benefício é duradouro. A tribulação, as lutas, tudo passa. Os cristãos então devem enxergar as aflições como oportunidade para crescer espiritualmente. Não é porque você é azarado, não é porque você é mole, não é porque você é a pessoa que nada dá certo. Não, não é nada disso. Olhando do ponto de vista espiritual que Paulo está nos levando a enxergar nesta noite, as aflições, as dificuldades, as lutas são um aperfeiçoamento de Deus para a nossa vida. Então não é porque você é azarado, é porque Deus lhe ama e quer lhe aperfeiçoar. Não é porque você é mole e tudo só dá errado para você. Não, é porque Deus quer usar essas coisas para transformar você num crente maduro, num crente forte, num crente experiente. O crente precisa ter esta visão, onde o homem interior é mais importante e é mais valorizado do que o homem exterior. O interior é beneficiado pelas dificuldades,
pois ele é fortalecido pela fé, é fortalecido pelas lutas, tribulações que nós passamos. Então nós percebemos aqui, queridos, que o homem interior é mais importante e que nós devemos valorizar mais o ser interior do que o exterior. Nós já lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Paulo está dizendo ali que as mulheres, que seus maridos não são crentes, devem ganhá-los através da sua vida. Uma vida que tem um comportamento exemplar no Senhor. E ele diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Glória a Jesus. Veja que o apóstolo Pedro aqui está dizendo que a mulher, e obviamente a mesma situação se aplica ao homem, deve valorizar mais o interior do que o exterior. Ou seja, valorizar mais o espírito bonito, o espírito bem arrumado, o espírito cheiroso, o espírito que está bem vestido. E ele diz que é um espírito com mansidão, com tranquilidade diante de Deus, mais do que o arrumado, o embelezamento do homem exterior. O interior deve ser mais valorizado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não desanima exatamente porque o homem exterior está sofrendo um processo de morte, mas o homem exterior está sendo renovado. Apesar desse processo de morte no seu homem exterior, de cada dia ver o seu corpo se degenerando e sofrendo mais, ele continua animado, porque a sua vida em Cristo tem recursos espirituais que são renovados a cada dia. Lá em Tito, capítulo 3, o verso 5, ele também vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito é quem regenera e também o Espírito é quem renova, quem restaura. Cada dia a nossa vida espiritual pode ser renovada pelo Espírito Santo. Embora seja um processo que inevitavelmente vai trazer morte para o homem exterior, mas também esse processo pode trazer vida que é eterna para o homem interior. O homem exterior sofre, o interior se renova. O homem exterior está capengando, o interior está ficando mais forte a cada dia pelas dificuldades, pelas provações, pelas lutas, pelas aflições que ele está passando. Então nós percebemos, queridos irmãos, que nós precisamos valorizar mais o homem interior do que o homem exterior. Se o homem exterior tem as suas necessidades, nós devemos atendê-las. Precisa de comida, precisa de descanso, precisa de exercício, de higiene. Tudo isso o nosso homem exterior precisa. Você tem que alimentar o seu corpo. Um banhozinho de vez em quando também faz bem. Fazer alguma atividade física é essencial para que você possa ter saúde. O descanso também é importante. Tudo isso é importante e deve ser feito com o homem exterior. Mas e as necessidades do homem interior? Será que estamos cuidando delas? Por exemplo, estamos alimentando bem o homem interior? Porque infelizmente tem crentes que alimentam o exterior pelo menos 4, 5 vezes por dia. E às vezes até mais do que devia. E infelizmente esses mesmos crentes dão um pequeno lanche no domingo para o seu espírito. Isso se dão semanalmente. Porque tem gente aqui que às vezes passa mais de mês sem dar um carocinho de feijão para o seu espírito. Já deve estar quase morrendo de anorexia, o pobre desse homem interior. Enquanto o exterior está muito bem alimentado.
às vezes até alimentado bem demais, né? Se nós somos o templo do Espírito Santo, tem uns aí que já são uma catedral daquelas grandes. Enquanto o homem exterior, coitado, está magérrimo, fraquinho. Nós precisamos alimentar o homem interior, queridos irmãos. O apóstolo Pedro, o apóstolo escritor da Epístola aos Hebreus, nos fala sobre o alimento que nós devemos trazer para o homem interior. 1 de Pedro, capítulo 2, e o verso 2, ele diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Crescer espiritualmente precisa do leite, o leite que é a palavra de Deus, o alimento que é alimento para o Espírito. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 13, no verso 9, ele dizia assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Eles talvez estivessem muito preocupados com os alimentos que comiam, aquilo que a lei mandava. Enquanto o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês se preocupem em alimentar o seu coração com graça. Alimentar o homem interior com graça, e não com essas coisas que não produzem nenhum resultado para o homem interior. Às vezes até, queridos irmãos, nós talvez precisemos deixar de alimentar o homem exterior para alimentar o homem interior. Eu estou falando de disciplinas como o jejum, onde deixamos de dar o alimento para o homem exterior, a fim de mais nos consagrarmos, a fim de exercitarmos este autodomínio sobre o corpo, com vistas à nossa solidificação espiritual, crescimento espiritual. Colossenses capítulo 3 e o verso 5, o apóstolo diz: mortificai, pois, os vossos membros. Matar os nossos membros que estão sobre a terra, e ele diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Veja que o apóstolo Paulo aqui parece estar sugerindo que é preciso deixar de alimentar demais o homem exterior, o apetite desordenado, deixar de alimentar as paixões, a prostituição, a impureza, para que o homem interior seja fortalecido, seja bem alimentado. Nós devemos alimentar o homem interior, mais até do que alimentamos o homem exterior. O exterior come 3, 4 vezes por dia, então alimente o interior mais do que isso. Com a oração, com a palavra, com mensagens, com cânticos, estando na igreja, falando de Jesus, ouvindo a sua palavra, nós estaremos alimentando o homem interior. Nós nos preocupamos muito em exercitar o homem exterior. Tem gente que passa todo dia horas na academia ou fazendo exercícios em outro lugar qualquer, treinando um esporte. Não é que isso seja errado. O problema é que se nós praticarmos exercícios apenas para o homem exterior e não para o interior vai ficar fraco. Por isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer àquele seu filho na fé, Timóteo: o exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. Em outras versões, o apóstolo Paulo está dizendo que o exercício físico é muito menos proveitoso do que o espiritual. Porque o físico só serve para essa vida que é passageira, temporária. Mas o exercício espiritual serve para esta vida também, porque você vai viver melhor com Deus, e para a vida futura, porque nos prepara para a vida eterna. Glória a Jesus. Então é melhor fazer funcional com o espírito do que com o corpo. É melhor levantar peso com o espírito do que com o corpo. Como isso se faz?
através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, meditação, louvores. Há tantas disciplinas espirituais que nos ajudam a exercitar a vida espiritual. Nós precisamos limpar o homem exterior, sim. Tomar banho, fazer uma higiene, escovar os dentes. Tudo isso é importante para que o corpo esteja saudável. Mas também precisamos purificar o homem interior. E o homem interior se purifica, queridos, através da palavra de Deus. João capítulo 15, verso 3, o Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, pregado. E no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, também no verso 17, ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é quem nos limpa, porque vai mostrando o que não presta, vai tirando o que não agrada a Deus. O crente que lê a palavra, o crente que medita na palavra, o crente que vem para o culto para aprender a palavra, é um crente que vai fazendo higiene no seu homem interior, limpando para que ele fique saudável. Se o corpo se enfraquecer, isto é inevitável, mas que o espírito esteja forte. Agora, se o espírito estiver fraco, ele afeta inclusive o corpo, ele afeta a alma, ele afeta todo o homem. O homem exterior, quando está fraco, é mais fácil. Vai ali, toma um suco, come alguma coisa e rapidinho ele se renova. Mas o homem interior, o processo de renovo é mais demorado. Mas nós precisamos buscar este renovo cada dia, queridos. Na oração, na palavra, nas disciplinas espirituais, na comunhão com Deus, na comunhão com os santos, na participação na igreja, servindo ao Senhor, nós estaremos alimentando o nosso homem interior, trabalhando para que ele cresça e olhando então para o que é invisível, que é mais importante do que aquilo que é visível. Quando você olha a chamada galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver que eles eram pessoas que olhavam o invisível e não o visível. Pessoas que olhavam para os resultados, mesmo que a vida, no momento, a vida material fosse muito ruim. Hebreus capítulo 13, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Aliás, Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Ele vai dizer homens dos quais o mundo não era digno. Ele vai dizer que pela fé Moisés preferiu ser considerado no meio do seu povo como uma gentinha do que ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via o invisível. Era olhando para as coisas que não se veem e pensando no resultado espiritual que esses homens e mulheres foram heróis da fé. Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo diz que não tinha a sua vida por preciosa. Não estava pensando só em preservar a sua vida, o seu corpo, mas sim pensando no resultado espiritual para a sua vida. Nós precisamos entender esse texto e pensarmos, nós estamos valorizando mais o homem interior ou o homem exterior? Gastamos mais tempo alimentando o homem exterior ou o homem interior? Estamos mais preocupados como está o nosso corpo ou como está o nosso espírito? Muitos cristãos, queridos, estão muito apegados às coisas visíveis e temporárias. Vivem correndo atrás de bênçãos materiais mais do que de bênçãos espirituais. Gastam mais tempo no salão do que na oração. Gastam mais tempo no celular e no entretenimento do que na palavra de Deus.
estão mais preocupados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Mas nós devemos buscar, acima de tudo, crescer espiritualmente. Paulo diz, o exterior está se corrompendo, mas o interior está se renovando a cada dia. Ter mais vigor espiritual, ser um crente mais firme na fé, mais cheio do Espírito, alcançar a plenitude do que Deus tem para nós, isso é que deve nos preocupar mais do que as questões temporais. Isso não quer dizer que você não vai mais comer, nem tomar banho, nem cuidar do seu corpo, não. Mas isso quer dizer que nós precisamos valorizar o homem interior mais do que temos valorizado. Porque as bênçãos espirituais são muito melhores. Os resultados espirituais são muito mais proveitosos do que os resultados exteriores. Quantas pessoas estão aí buscando uma fórmula mágica, buscando uma dieta que possa fazê-lo ter o corpo perfeito? Mas não seria interessante se estivéssemos buscando uma dieta que nos trouxesse o espírito perfeito? Que nos trouxesse uma comunhão plena com Deus, o desfrutar completo de tudo que Ele tem para nós? A palavra nos ensina, queridos, até mesmo a matar o homem exterior em benefício do homem interior. Nós já citamos Colossenses 3, o verso 5, mas também lá em Romanos capítulo 8, verso 13, ele diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Se em busca do espiritual matarmos os feitos do homem exterior, nós vamos viver. Deixar de dar o que o corpo quer para alimentar o espírito. Deixar de satisfazer as ânsias do exterior para que o espiritual possa ser beneficiado. Isso é valorizar muito mais o homem interior do que o exterior. Gálatas capítulo 5, verso 24, o apóstolo Paulo diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. O corpo pode ser usado para servir ao Senhor, mas a carne não pode. Carne só pode ser crucificada. Ou seja, os desejos da carne. Aquilo que muitas vezes o homem exterior quer fazer para atender às suas paixões, os seus desejos. Muitas vezes teremos que crucificar estas coisas. Abrir mão de satisfazer os prazeres materiais em prol de uma vida espiritual mais saudável, mais sadia. Só que infelizmente tem gente que em vez de estar matando o homem exterior para dar vida ao interior, eles estão matando o homem interior para dar vida ao homem exterior. Estão deixando de orar, estão deixando de ler a Bíblia, deixando de vir à igreja, deixando de fazer o que agrada ao Senhor para atender às coisas materiais, para ter prazer. Deixa de vir à igreja para ir ao entretenimento. Deixa de estar na igreja para estar assistindo uma coisa na internet, na televisão. Deixa de estar orando para estar em conversas tolas. Muitas vezes em bate-papos intermináveis nas redes sociais. Nós precisamos valorizar mais o homem interior do que o homem exterior. O resultado que Paulo está dizendo, queridos, é que o que é visível vai passar. O corpo vai passar, a tribulação vai passar, o prazer material também vai passar. As aflições e provações vão passar também. Mas o invisível é eterno. O espiritual deve ser o mais importante, porque é isto que durará para todo o sempre. O espiritual, então, é mais importante do que o material. O ser interior é mais importante do que o homem exterior. Se você se preocupa com o exterior, preocupe-se mais com o homem interior.
Se nós queremos que o homem exterior esteja bem, muito mais devemos querer que o homem interior esteja bem, saudável, forte, limpo, bem alimentado. Nós precisamos então investir o nosso tempo, os nossos recursos, para crescermos espiritualmente, para fortalecer a nossa vida espiritual. Porque Paulo nos diz, e a palavra nos garante, que isso tem uma grande recompensa. Aquele que viver aqui nesta terra de maneira a agradar a Deus, aquele que aqui nesta terra viver de maneira a ter um homem interior, ou ter o seu espírito fortalecido, renovado cada dia no Espírito Santo, experimentará o melhor de Deus, terá recompensas eternas e louvará a Deus pelas dificuldades que passou, à medida que elas foram oportunidades para aperfeiçoar a sua fé. Na provação foram fortalecidos, amadurecidos pelas aflições e, portanto, se tornaram heróis, gigantes na fé e venceram. Poderão dar graças a Deus pelas dificuldades e louvar ao Senhor, porque o homem interior foi renovado e fortalecido, apesar das lutas e das dificuldades. Que Deus os abençoe, queridos irmãos, que possamos nesta noite entender: o interior é mais importante do que o exterior, o invisível mais do que o invisível, e vivermos preocupados em aproveitar qualquer dificuldade da vida, ou qualquer ocasião que se apareça diante de nós, para crescermos espiritualmente, porque isso nos trará resultados muito melhores do que se nós fortalecermos o homem exterior. Ainda que você por fora esteja um pouco acabado, alguém olhe para você e diga: você está muito feinha, você está magrelo demais, você está isso ou aquilo. Mais importante é que o homem exterior esteja plenamente saudável e alguém diga: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo, maduro na sua fé. Isso é o que é importante, não somente hoje, mas na eternidade. Nós louvaremos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido de fortalecermos o homem interior. Que Deus nos abençoe, queridos. Possamos estar firmes em Cristo cada dia mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.